Olá, seja muito bem-vindo ao Multiplica Comigo, o programa que vai fazer você ver e entender melhor o universo dos investimentos. Eu sou Gabriela Valadares, sócia fundadora da Tenon Invest, planejadora financeira CFP, especialista em criptoativos CCA e há mais de 18 anos atendo clientes com perfil private e alta renda. Se você quer deixar de ser manada e assumir o protagonismo dos seus investimentos, este é o seu lugar. Então, ajuste o fone, pegue seu café e vem comigo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema super interessante e estratégico na carteira dos investidores: os investimentos internacionais. Com os juros caindo lá fora, o dólar sempre no radar, as oportunidades globais se multiplicando, é hora de falar com mais atenção sobre investir internacionalmente. E para isso eu trouxe um convidado super especial, o Felipe Riberti, que é Head de Câmbio e Investimentos Internacionais da XP. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Gabi. Um prazer ser convidado para esse podcast. Eu acho que o tema está muito em alta, né? E eu particularmente gosto muito disso porque quando a gente olha o jeito que o brasileiro investe e esse caminho que vem acontecendo ao longo dos anos, é uma evolução muito rápida, né? E a XP, ela participou muito dessa história da democratização, do acesso a investimentos aqui no Brasil, e eu acho que agora também, ao longo dos últimos anos, vem também marcando a história com essa democratização e o acesso também a partir de investimentos offshore, né, fora do Brasil. Com certeza, e eu acho que ainda existe um pouco de mito, né, sobre investir lá fora. Muita gente acha que para investir lá fora, você precisa ter muito dinheiro e muito conhecimento de mercado. Por que você acredita que isso está mudando nesse momento? Olha, Gabi, na verdade, de fato, isso era verdade, né? Então, até pouco tempo atrás, isso era uma verdade, mas não porque o investidor não tão rico, não tão wealth, ele não era recomendado para ele, mas muito porque ele não conseguia, era muito caro. Então, operacionalmente, ele não conseguia de fato levar o dinheiro lá para fora num custo que fazia sentido por um montante menor. Então, de fato, ele tinha que ser um private, tinha que ter realmente um valor mais significativo para realmente entrar nesse tipo de diversificação. Então, o que a gente vê ao longo dos últimos anos, com a chegada da tecnologia, das plataformas, e eu acho que a XP tem um papel muito importante nessa construção, é justamente democratizar esse acesso para o investidor comum, para o varejo, porque todo mundo deveria ter pelo menos uma parcela diversificada lá fora, né? É a mesma história, Gabi, da diversificação aqui dentro, né? Então, dificilmente alguém coloca todos os ovos numa cesta só, então coloca tudo na renda fixa, tudo na renda variável. Então, a diversificação de jurisdição, ela vai na mesma linha, né? É saudável você fazer essa diversificação. E quando a gente fala, Felipe, sobre diversificação, acho que não é só sobre retorno, é sobre proteção também, né? Fala um pouquinho pra gente como é que os investimentos internacionais protegem o investidor, sobretudo na instabilidade da nossa economia brasileira. Eu acho que o momento atual, ele é um exemplo de fato do que pode acontecer, mas independentemente de governo, quem vai ganhar a eleição, eu acho que às vezes o investidor ele se ancora muito, né? Quem vai ganhar a eleição? Será que eu mando tudo para fora agora ou não? Esse tudo ou nada, ele não é saudável, né? Então, o investimento offshore, como a diversificação, ela tem que existir de forma perene, independentemente de quem é o governo, de qual é o viés, se o fiscal está mais estourado ou menos estourado, se tem guerra rolando ou não. Claro que nesses momentos você vai fazer um ajuste. Então você eventualmente vai poder falar, olha, eu vou calibrar um pouco mais, eu vou aumentar mais a participação dos meus investimentos no offshore, ou atrelado ao dólar, ou uma moeda mais forte,
mas ela tem que acontecer sempre, né? Tem que ser uma rotina do investimento, né? Até eu queria te perguntar sobre isso, né? Dólar acho que é um assunto que até quem não investe tem interesse, porque é um assunto que impacta o nosso bolso, né? Como consumidor de produtos importados ou que na cadeia tem algum tipo de importação. Quais são os fatores que mais impactam o movimento de dólar? E você acha que o dólar, a gente tem que buscar acertar aquele momento em que ele crava ali as mínimas históricas, ou o investidor ele tem que se programar para estar sempre investindo e fazendo aportes recorrentes, olhando o longo prazo? Olha, Gabi, assim, acertar o ponto ótimo, pô, é o que todo mundo gostaria, né? Dá um prazer, né? Dá uma sensação de vitória, né? Mas a verdade é que é muito difícil. Então, a grande maioria das vezes que você tentar acertar, você vai errar, né? Então, dado isso, a gente precisa de fato ir se condicionando, né? E se condicionando é estudar, é falar com o seu assessor, é entender o porquê. E aí você ir fazendo de forma recorrente. Então, se você faz de forma recorrente, você vai sim comprar o dólar a 6,30, como estava em dezembro do ano passado, mas você também vai pegar o dólar a 4,50, como estava em julho do ano passado. Então, quando você olha esse dólar médio, e você vê isso ao longo do tempo, você sempre vai estar numa condição interessante, numa condição protegida, e o melhor de tudo, você vai estar sempre dormindo tranquilo, porque você sabe que aquela parcela aderente ao teu perfil de risco, a tua vida, né, e as tuas pretensões, por exemplo, pessoas que almejam que os filhos estudem lá fora, ou que viajam muito, ou que têm casas no exterior. Poxa, essas pessoas elas precisam necessariamente ter uma parcela maior dolarizada do que pessoas que têm a sua vida 100% aqui no Brasil, não viaja tanto, não tem pretensão dos filhos estudarem lá fora, apesar de também ter que ter um percentual, porque querendo ou não, o dólar, e aí já respondendo a sua primeira pergunta, ele impacta também a inflação local, porque grande parte dos bens e consumos aqui do Brasil, eles são importados. Então, quando a gente tem um movimento muito forte no dólar, seja por algum momento lá fora ou aqui dentro que cause isso vai impactar, né, em algum momento na inflação e no próprio custo de vida do brasileiro. Então, necessariamente, todo brasileiro deveria ter um percentual alocado em dólar, né, alocado fora do Brasil. Esse percentual que vai variar dependendo do perfil de risco e dependendo do financial planning, né, do planejamento financeiro que cada cliente fizer junto ao seu assessor de investimentos. E com relação ao dólar, o dólar ele é um dos ativos mais líquidos do mundo. Então, ele, de fato, tudo que acontece no mundo tem impacto no dólar, né? Então, quando a gente olha o dólar com referência ao real, que é o que impacta a vida do investidor brasileiro, a gente tem basicamente dois grandes pontos que vão impactar de fato a cotação do dólar. Tá? A gente tem o cenário externo, que efetivamente impacta o dólar frente às demais moedas no mundo, né? Então, recentemente a gente teve uma política do Trump, ali, presidente dos Estados Unidos, de fato enfraquecer o dólar de forma ativa mesmo. Então, o dólar, a gente viu esse movimento de enfraquecimento do dólar perante todas as moedas do mundo, não foi só contra o real, né? Então a gente viu esse movimento lá de 6,30 que bateu em dezembro do ano passado, e hoje a gente está vendo esse dólar em torno de 4,30 e 4,40, 5,30 a 5,40, muito pelo enfraquecimento do dólar perante as demais moedas, né? Mas também a gente tem o fator local, né? O fator local ele também vai impactar muito mais no fortalecimento ou enfraquecimento do próprio real, tá? Então, a própria saúde financeira do país, as contas públicas, o fiscal que se fala muito, isso tudo vai impactar também, né? E aí a pergunta mas o que impacta mais e o que impacta menos? Depende muito do momento, depende muito
do quão importante, do quão intenso for aquela notícia ou aquela disfunção que está acontecendo, e isso de fato vai impactar. A gente viu que lá no final do ano passado, o que mais impactou foi o cenário interno. Então estava com um ruído interno muito maior do que o externo. Então isso prevaleceu. E foi por isso que o dólar deu aquela disparada. A partir do momento que a gente teve uma acalmada na situação, principalmente política, do Brasil no final do ano passado, que se iniciou com o recesso e as coisas foram apaziguando, e lá fora foi intensificando as políticas do Trump, a questão tarifária, a guerra comercial tarifária a partir de março, isso fez com que, de fato, o dólar começasse a perder muito valor com relação às demais moedas, e aí isso se prevaleceu, mesmo o fiscal e a questão política aqui no Brasil não tendo melhorado substancialmente, mas prevaleceu o cenário externo, né? Então, realmente é um jogo muito difícil de saber o que vai acontecer, né? E aquele negócio, quando o dólar estava 6,30, todo mundo falava que ia a 8. Agora que o dólar está 5,30, todo mundo fala que vai a 5 ou a 4,50. Então, eu acho que a grande conclusão aqui, Gabi, é ninguém, nem eu, nem você, e quem falar que sabe para onde vai estar o dólar, vai estar mentindo. Existe um estudo que a gente fez muito interessante, onde a gente pega no início do ano a projeção do top 5 do Focus, né? Então, para quem não sabe, os economistas, as casas de research e bancos que mais acertam, né, dentro da pesquisa Focus, que é a pesquisa do Banco Central, e são esses 5 maiores. E a projeção, né, esses 5 que mais acertam, a projeção deles no início do ano, para quanto estaria o dólar no final do ano, e a gente pegou uma série histórica dos últimos 10 anos. É grotesco o tamanho do erro que acontece, porque durante um ano inteiro muda-se tanta coisa, mas tanta coisa, que é impossível você saber efetivamente para onde vai estar o dólar. Então, a solução aqui é, todo mês, é uma previdência, né? O investimento offshore, até a gente estava num fórum ontem falando ali dentro da XP e a gente brincou, né? O investimento offshore, ele é a previdência da previdência, né? Então todo mês você tem que fazer aquele aportezinho, faz aquela remessa de câmbio, manda lá para fora. Se o dólar subir, se o dólar cair, não se preocupa. Esse dinheiro, o dinheiro que sai, não é para retornar, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. Perfeito. E eu até gosto de brincar com os meus investidores, né? Que o dólar é cemitério de economista. Todo economista que vem a público cravar dólar, eu não sei o que é, se é o universo que conspira contra, mas aquela pessoa erra totalmente. Então, eu já vi isso acontecer com vários, né? E aí, às vezes, a gente tem aqueles investidores que pegam Focus, falam, eu não vou mandar dinheiro porque, segundo o Focus, vai ficar flat, né? O dólar vai acabar o ano que vem no patamar que está agora, para que eu vou mandar? Né? Mas a gente tem várias coisas para acontecer dentro de um ano. Tem eleição, tem a política tarifária que a gente ainda pode ver outros desdobramentos, tem o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos, que também vai ter um impacto para o ano que vem, tem o nosso ciclo de queda de juros. Então, assim, é tanta variável, né, que é difícil pensar que esse dólar não se movimente aí para cima, para baixo. Por isso que eu nem me arrisco a falar quanto que vai estar esse dólar, porque... Exato. Senão vão pegar esse podcast lá na frente e falar, Felipe, você errou totalmente, porque, né, você cravou um número aqui que não bateu. E eu concordo, eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo o nosso aporte, mandando e pensando em dólar, né? Porque depois, uma vez que você manda, você não tem que pensar em real, ficar convertendo. Mandei o dólar a 5,60, agora tá 5,30. Ai, meu Deus, eu estou deprimido porque eu errei o time, né? E não é isso, né? Agora tá em dólar, é pensar em dólar, rentabilizar aquele valor em dólar, né? E não ficar pensando e fazendo essa comparação, porque você está em moeda forte, né? Você está se precavendo de uma inflação, né? De um impacto sobre consumo, sobre viagens, principalmente. A gente sabe que as pessoas adoram ir para Disney, adoram ir para Nova York, adoram ir para o exterior. Então, quando você tem uma alocação lá fora, eu até brinco, né? Quando eu tomo a decisão de viajar, eu não estou preocupada se o dólar está 7, se o dólar está 3. Não é preocupação minha. Por quê? Porque hoje eu tenho uma carteira nos Estados Unidos, eu tenho as minhas alocações, os meus rendimentos lá, que eu gasto em viagem. Perfeito. Então, não quero saber
para quanto vai o dólar, eu vou fazer minha viagem para Nova York, eu vou para Miami, né? E eu vou tranquila, porque eu tenho o meu orçamento em dólar. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa visão, esse mindset, ele é muito importante, né? Porque fora todos esses pontos que você trouxe, ainda tem aquele evento que é mais de ruptura mesmo, que é um evento de cauda, ele é menos provável de acontecer, mas infelizmente a gente viu acontecendo muitas vezes em vários países ao longo da história recente, que é o controle de capital, efetivamente. Né? Então, existe esse risco. E eu não estou falando aqui por conta do governo A ou do governo B. Esse risco ele existe em qualquer país emergente ou qualquer país que não tenha, de fato, uma maturidade maior como os países desenvolvidos. Então, esse risco, ele existe, ele tem que ser precificado e muitas vezes a gente negligencia, só que quando chega, né? Já é tarde demais. Então foi o que a gente viu acontecendo na Venezuela, na Argentina, no Líbano recentemente. Então, quando chega, já foi. O dinheiro já está preso, você já há anos e anos de trabalho e suor foram por água abaixo porque você acabou não fazendo aquela reserva de 10, de 15, de 20, de 40, de 50% dolarizado e fora do país. Exatamente. Uma coisa simples que eu falo, por exemplo, né, quando aumentou a alíquota de IOF, né, veio a medida provisória para aumentar, muita gente ficou desesperado. Por quê? Porque a gente vem sempre falando, vamos mandar, né, vai fazendo a sua reserva. Era 0,38 para mandar para investimento, né? Subiu de repente para 3,5, né? Depois até voltou-se atrás, foi para 1,1 para investimento, mas mesmo assim, né, o custo triplicou de imposto para fazer uma remessa. Aquela pessoa que já vinha mandando recorrentemente, ela conseguiu remeter com IOF mais barato, né, durante boa parte do ano, né, até a metade do ano a gente mandou a 0,38. Então, assim, a gente não tem que esperar a surpresa chegar, né, mudar a tributação, para aí sim se desesperar que a gente não tem uma reserva em dólar, correto? Exatamente, e é aí que a gente faz a besteira, né? Então, quando a gente está com medo e pânico, a gente... Não, agora não importa o preço, não importa o IOF. Vou mandar tudo. Quanta gente teve que mandou dinheiro para fora com o IOF de 3,5? Porque falou, subiu agora para 3,5, daqui a pouco vai para 7, daqui a pouco vai para 10, daqui a pouco começa a controlar e o cara começa a pirar lá na cabeça, falando, agora o negócio vai desandar e deixa eu fazer. Se ele tivesse, né, fazendo de forma recorrente e tal, chegou ali, aconteceu isso, fala, legal, que bom que eu tenho a minha reserva lá fora, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, e aí você vai se programando. Exatamente. Né? E uma questão que eu gosto muito também de falar sobre a questão da proteção, né? A diversificação da jurisdição. Porque, querendo ou não, quando a gente manda dinheiro, né, para fora, para os Estados Unidos, eu estou me submetendo a uma outra jurisdição, que não é a jurisdição brasileira. Né? Significa que, eventualmente, se eu tenho lá um processo judicial, algum bloqueio judicial que seria feito ali no Bacenjude, apertando um botão dentro dos meus investimentos nacionais, eu não tenho essa abrangência quando o recurso está lá fora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Perfeito. É exatamente isso, Gabi. E assim, quando a gente olha o tamanho do mercado brasileiro, o mercado de capitais brasileiro, frente ao resto do mundo, ele representa um pouco menos de 1%. Então, a partir do momento que você toma uma decisão consciente ou inconsciente, responsabilidade é a mesma, né? Às vezes as pessoas... vai deixando, depois eu vejo, e no final ela está tomando uma decisão. Né? Sim. Então, a partir do momento que você não diversifica a jurisdição, o que você está apostando, ou o que você está concluindo, é que faz sentido que você deixe todos os seus recursos em 1% do mercado de capitais do mundo. Então, indiretamente, você está falando que o mercado brasileiro, que representa 1% do mercado de capitais do mundo, necessariamente é melhor do que os outros 99% que tem ao redor do mundo. Não tem lógica, né? Então, quando você pensa com essa perspectiva, eu duvido alguém que discorde disso. Fala, peraí, eu vou colocar tudo no 1%, seja lá qual for. Né? Eu tenho uma cesta de 99% de diversidade, de países, de ativos, de riscos, e eu tenho 1%, eu vou colocar tudo no 1%? Difícil, né? Então, infelizmente as pessoas fazem isso hoje. Né? Quando a gente olha quantidade de brasileiros investindo no exterior, ainda é muito tímida. Tá? Hoje, num estudo recente que a própria XP fez, em torno de 10 a 15% dos brasileiros têm algum tipo de investimento fora do Brasil.
né? Então ainda é um número muito pequeno, muito pequeno. Quando você pega países, não países desenvolvidos, mas países um pouco mais maduros, como por exemplo o Chile, esse número sobe para 40%, né? Então olha ainda a evolução que a gente tem e o papel que a XP e todas as instituições financeiras e os escritórios de investimento têm, né, e os assessores têm para fazer com os seus clientes, né? Então, clientes, independentemente do valor que eles têm, poxa, se eles não têm no mínimo 10, 15, 20% aplicado lá fora, vale repensar, fica aqui a provocação para repensar, estudar um pouco esse mercado e começar aos poucos, também não precisa. Muita gente fala, mas a recomendação é 20%, então tem que pegar lá, eu sou um investidor que tem 1 milhão, então vou pegar 200 mil e vou fechar. Não, calma, vai construindo aos poucos. Vamos ver qual que é o horizonte de tempo que você pretende chegar nesses 20% e você vai fazendo isso aos poucos, porque a gente não sabe de fato se o dólar vai continuar nessa tendência de baixa, vai testar os 5, eventualmente para baixo disso, ou se vai ter uma reviravolta e isso vai subir. Então, vai fazendo aos poucos, né? Eu acho que essa é o grande recado aqui, a grande chave do jogo, né? Para você ganhar o jogo é esse, né? Vai fazendo aos poucos. E assim, eu acho que você ser surpreendido, né, com a realidade de estou tudo em Brasil, estou com tudo aqui, né, dentro de uma crise, uma instabilidade grave, política, econômica, que a gente está sujeito. Somos um país emergente, né? Somos um país de terceiro mundo. Fora o risco judicial, né? Empresários que têm todo o patrimônio aqui no Brasil, né? Que eu também acho isso um absurdo. Tem que ter uma parte do patrimônio fora, né? Tem que preservar uma parte desse patrimônio. Então, assim, a internacionalização, ela serve também, né, como um instrumento protetivo. E quando a gente olha para internacionalizar recurso, embora a gente mande o recurso para uma conta, por exemplo, nos Estados Unidos, é importante que as pessoas saibam que não existe só os Estados Unidos, como você mesmo disse. Existe Ásia, existe emergentes, né? Existe a China, que desponta ali também como um grande mercado captador, né? Europa. Então, assim, é um mundo, né? São oportunidades globais. Tem alguma dessas regiões fora de Estados Unidos que hoje chama a atenção da XP? Sem dúvida, sem dúvida. A Argentina é um caso, super recente aí que a gente teve, onde, ela estava lá desacreditada, teve uma reviravolta na situação política e econômica dela, começou a fazer ajustes maiores e a economia começou a voar. Então, se você conseguiu aproveitar lá, né, e a gente tem, hoje em dia é possível, porque as pessoas perguntam, mas como é que eu vou acessar? Eu tenho que mandar dinheiro para a Argentina? Porque eu não quero. Não precisa. Você consegue acessar o mercado da Argentina através de ETFs, através de instrumentos financeiros que estão juridicamente na jurisdição não da Argentina, para você também não correr esse risco lá, mas que você consiga aproveitar de eventuais momentos oportunos, né? Então, a Argentina foi um case super interessante recentemente, que teve uma atuação, muito importante. A própria Ásia, né, assim, não propriamente. A China, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade muito grande também e vai nessa mesma linha, né? Muita gente quer estar exposto a ativos na China, empresas da China, sem o dinheiro estar na China. E é isso que o investidor precisa compreender, ele não precisa disso. O dinheiro ele pode estar em bolsas em Londres ou nos Estados Unidos e comprar ativos indexados, ETFs, que compram ativos que estão nessa jurisdição. Então o seu dinheiro ele fica protegido de eventuais controles de capitais que possam haver lá, mas você também surfa desse bom momento que está acontecendo em países que a gente sabe que, né, boas oportunidades elas existem a todo momento. Só precisa procurar direito, entender e, obviamente, atrelar isso ao seu apetite de risco e ao percentual da sua carteira que você vai colocar, porque sempre é uma aposta, né? A Argentina foi um case que deu certo, poderia não ter dado certo, né? Então você tem que ajustar isso também ao tamanho, ao risco da sua carteira, né? E uma coisa importante que você falou hoje a XP ela traz, né, formas do investidor acessar diretamente esse mercado internacional. Queria que você falasse para as pessoas, né, quais as opções que elas têm hoje dentro da XP para estar com seu capital alocado globalmente fora da jurisdição brasileira. Legal, legal. Olha, a XP hoje você consegue comprar ativos do mundo inteiro, né? Você tem, eu acho que a maturidade dos mercados de alguns anos para cá e a vinda
dos ETFs, né, de forma tão expressiva como a gente vê, hoje você consegue entrar no mercado que você quiser através de ETFs. Né? Então, você consegue, por exemplo, se você vê lá, acredita muito na inteligência artificial e você percebe que com a inteligência artificial e o consumo de energia por parte desses chips e de toda essa tecnologia que envolve a parte de inteligência artificial, vai ser um issue em algum momento, através dos ETFs você consegue, por exemplo, acessar energias renováveis, você consegue entrar em empresas ou até mesmo na própria commodity em si, por exemplo, de urânio, que foi algo que também recentemente, já há alguns anos, né, o urânio vem despontando, mas recentemente teve mais uma alta expressiva. Então você consegue olhar para temas, né, mais temáticos de fato, e você consegue entrar nesses temas através de ETFs com o seu capital estando na jurisdição, por exemplo, dos Estados Unidos. Então você vai estar lá no país mais seguro do mundo, né, e você vai conseguir acessar mercados e bolsas ao redor do mundo. Então você consegue acessar, por exemplo, ações temáticas de algum setor específico asiáticos. Então você vai ter lá um ETF específico sobre aquilo. Então essa engasguei aqui, pluralidade de ativos e dentro dos ETFs permite com que o investidor hoje ele tenha esse trânsito fácil. Então, através hoje de alguns poucos cliques, né, o investidor consegue entrar lá no aplicativo da XP, qualquer investidor, ativa a sua conta offshore, né, abre a conta offshore, faz uma remessa de câmbio pelo próprio aplicativo e lá você vai ter uma infinidade de ativos. E aí, obviamente, quem não conhece, super recomendado falar com seu assessor, montar uma carteira, montar um portfólio, da mesma forma que faz aqui no Brasil. Então, imagina, se aqui a gente está falando de 1%, imagina a infinidade de ativos e temas e instrumentos financeiros que você tem lá fora, que você vai poder fazer, montar uma carteira, diversificar, e aí, obviamente, você vai precisar da ajuda de um profissional para respaldar e construir essa carteira de acordo com o perfil do investidor. Perfeito. E hoje é possível abrir a conta sozinho, né, até pelo próprio aplicativo. E para aqueles investidores que têm um capital maior, eu queria que você falasse também da estrutura que a XP oferece, né, com Wealth Planning, com um banker dedicado lá nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a estrutura que a XP tem de internacional dedicada a esse investidor de maior porte lá fora. Legal. Então, a XP, além de ter essa facilidade dentro do app para qualquer investidor, para aqueles investidores que são mais perfil private, a gente tem também a nossa unidade lá em Miami, né? Então é a XP Miami, onde a gente tem a nossa equipe de bankers ali fora e clientes com esse perfil private, eles podem abrir uma conta lá na XP Miami e ter um banker dedicado, com todas as certificações, né, e respaldado ali, regulado pela FINRA e com todas as devidas certificações, onde este banker ele vai fazer um acompanhamento específico dessa carteira offshore do cliente, claro, em conjunto com o assessor, que ele tenha confiança, que ele já tenha o relacionamento, mas com alguém, com um conhecimento e que está em loco, né? Que mora lá, que sabe das atualizações, que sabe dos mercados e que vai conseguir trazer todo esse conhecimento para o nosso cliente mais sofisticado aqui no Brasil também, né? Perfeito. E tem muito cliente que gosta de investir para renda, né? Eu sou muito procurada, por exemplo, por investidores que querem montar carteira de renda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as opções que o cliente também tem no exterior de formar essa carteira de renda, só que em dólar. Eu acho que as oportunidades que a gente tem e os tipos de ativo financeiro, Gabi, eles são infinitos lá fora. Então, para cada tipo de investidor e para cada objetivo de vida de investidor, né, como você bem colocou no início, você é uma investidora que gosta de viajar bastante, então você tem ali o seu planejamento para quê? Para que os seus investimentos lá fora tenham pagamentos recorrentes de cupom, de dividendos, de fundos imobiliários, onde paga ali também
um valor recorrente para que quando você vai viajar, você tenha essa liquidez, não precise, né, resgatar um ativo, eventualmente pagar um pênalti de liquidez, para transferir lá para o seu cartão e gastar e pagar a sua viagem sem se preocupar se o dólar está 3, se o dólar está 8, tanto faz porque você tem a sua renda lá em dólar. Então, existe também, como aqui, né, a gente tem lá os fundos imobiliários, lá fora também tem, como tem as debêntures ou títulos soberanos que têm pagamentos e cupons semestrais, né? Então, lá fora também tem toda essa diversidade e mais, né, que você junto com o seu banker, caso você seja um cliente mais sofisticado, ou mesmo o cliente do varejo aqui junto com o seu assessor, vai conseguir estruturar uma carteira para que, poxa, o cliente sabe que durante o ano ele gosta de fazer uma ou duas viagens e a viagem dele costuma custar X mil dólares, ele sabe que, poxa, olha, durante o ano ou durante o semestre eu quero ter em cupom, em dividendos, eu quero ter esse valor, esses X mil dólares, porque eu quero gastar isso em viagem. Então esse planejamento, né, vai facilitar também essas viagens e toda essa organização do cliente investidor. Perfeito. E às vezes eu percebo assim que a barreira para começar a investir lá fora, ela é muito mais psicológica do que técnica, né? É o medo do câmbio, é o medo da complexidade, é o medo da distância, é um outro mercado, é um outro mundo. O que a XP tem feito para aproximar o investidor dessa nova realidade dos investimentos globais? Olha, a gente tem investido muito em materiais, em research. Então a XP hoje ela tem uma equipe dedicada para olhar essa parte de investimentos offshore, seja renda fixa, seja renda variável. A gente tem uns materiais muito interessantes que são divulgados dentro do site da XP. A gente tem o Offshore Week, né, que acontece aí também recorrentemente, onde a gente traz algumas pessoas-chave da XP e fora da XP para falar um pouco sobre isso. Né? Recentemente a XP teve uma mudança de paradigma grande ao longo desse ano, onde ela entrou com uma recomendação ativa, né, de, independentemente do perfil do investidor, todo investidor deveria ter pelo menos 15% investido lá fora. Né? Hoje a gente tem uma carteira, que é a carteira XP Alpha Global, que é uma carteira onde a gente já entrega uma recomendação para o cliente bem diversificada, em linha com a nossa carteira de alocação, né? Já dizendo para o cliente, olha, tem esse perfil, são esses os ativos que a gente recomenda, essa carteira ela é revisada mensalmente, então são esses os ativos, nessa diversificação entre renda fixa, renda variável, alternativos. Então a XP também vem se desenvolvendo e crescendo muito nessa frente para trazer para os clientes da XP também muito do conhecimento, porque é da veia, né? Tá na veia da XP essa questão educacional, e a gente entende que o cliente, ele precisa saber o que ele está fazendo. Claro que o especialista de investimento, o assessor de investimento e todo esses materiais vindos da XP, eles vão ajudar muito, mas o investidor ele também precisa ter uma noção básica daquilo que ele está fazendo para que ele não se surpreenda depois. Né? Então, poxa, hoje mesmo a gente vai ter um evento aí super exclusivo com o time da Nasdaq, que está vindo lá dos Estados Unidos, numa parceria aqui com a XP. Então a gente vai fazer um evento também super exclusivo, onde eles vão trazer diversos, a visão deles também sobre o mercado americano, sobre o que está acontecendo lá fora, falar um pouco também sobre os ETFs, que a gente conversou muito aqui, né, Gabi? Sobre os instrumentos que hoje são possíveis acessar, obviamente, via Nasdaq, que, né, esse é o fórum de hoje, mas a gente vem cada vez mais trazendo conteúdo, eventos, informações, materiais, cada vez mais a gente vem colocando produtos diferenciados dentro da plataforma, seja num perfil mais sofisticado ali no nosso Private lá em Miami, seja no nosso aplicativo aqui para o investidor de varejo. Então, nós também estamos construindo, né, uma jornada relativamente recente, essa jornada do investimento offshore, tem um pouco mais de 3 anos, então é algo que o investidor, ele também, existe um tempo de processamento, né, de entender a importância real, a importância, que é a mesma coisa que aconteceu há alguns bons anos atrás, quando o investidor brasileiro estava acostumado a investir todo o seu dinheiro em CDB de banco.
né? E aí veio aquele processo aquele processo educacional de mostrar a diversificação, de introduzir o crédito privado, de mostrar os fundos imobiliários, de mostrar a renda variável, de mostrar instrumentos alternativos, mas que são tão importantes quanto uma renda fixa, né? E não tirando a importância da renda fixa, ela é muito importante, tem um papel fundamental na carteira do investidor, mas essa diversificação também ela é muito importante. Então eu acho que é esse a missão da XP no offshore é trazer essa democratização, trazer produtos e conhecimento para o investidor conseguir também tomar a sua decisão. Ótimo. E o que você diz para as pessoas que estão nos ouvindo e que ainda não começaram, né? Ainda estão com medo, meio receosas, mas depois do podcast de hoje estão dispostas a dar aquele primeiro passo para internacionalizar recursos. Como é que se começa? É bem fácil, tá? Então, hoje a operacionalização disso é muito fácil, né? Qualquer pessoa no aplicativo, tendo o aplicativo da XP, consegue fazer. É super simples, tá? Então, o que eu recomendo começa devagar, né? Não precisa ir lá e falar, não, vou fazer aqui 10% do meu patrimônio. Vai devagar, sente, né? Vai lá, entra no aplicativo, abre a conta, dá uma brincada com o aplicativo, vê os ativos financeiros que tem à disposição, pergunta para o assessor, né? Faz uma remessa de um valor baixo, né? Ali para você começar, para você experimentar. Fez essa remessa, aplica em algum ativo financeiro, resgata, usa a plataforma, vai entendendo como funciona, marca uma reunião com o seu assessor, faz junto com ele, vai construindo uma carteira e aos poucos, ganhando confiança, você vai aumentando isso e aí é aquilo que a gente vem falando desde o início, né, Gabi? A partir do momento que tiver um pouco mais de confiança, criar uma rotina. Eu acho que a chave do jogo aqui é criar uma rotina perene de investimentos mensais, recorrentes, valores que não vão, se o dólar cair 5%, 10%, não vai machucar. É aquilo que você falou, o investimento que está em dólar, vamos olhar a rentabilidade em dólar, né? E recorrentemente vai fazendo esse aporte, vai fazendo a remessa, você vai pegar um dólar médio ali com certeza muito interessante. E se você fizer isso ao longo dos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu garanto, depois quando você pegar esse podcast daqui a 30 anos e olhar ele de novo, você vai agradecer aqui a esse papo que a gente teve. Maravilha. Felipe, eu quero te agradecer, né, por ter aceito esse convite. Eu acho que ficou bem claro, né, para todo mundo que investir fora do Brasil não é fugir do nosso país, como algumas pessoas pensam. É ampliar horizontes, né, buscar outras oportunidades, defender patrimônio e acessar o que há de melhor no mundo dos investimentos. Então eu quero agradecer ao Felipe mais uma vez e a você que ficou com a gente até o final. Espero que tenha gostado e manda para aquele teu amigo que ainda tem medo de investir lá fora, ainda tem receio. Manda o podcast para ele e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Afinal de contas, investir bem é multiplicar com certeza e conhecimento. Até a próxima!